Olá, bom dia, tudo jóia? Falamos na última aula sobre os maias, né? E hoje nós vamos falar na página 42 sobre os aspectos da vida cotidiana desses povos, certo? As ruínas das cidades, elas revelam construções como grandes pirâmides, como escadarias para se chegar ao topo, palácios, ruas pavimentadas, templos e campos de jogos, além de casas onde morava a população mais pobre. Os maias, eles se destacaram por por um avançado conhecimento em áreas como matemática, né? Muito antes dos hindus. Eles desenvolveram o conceito de zero e uma forma de representá-lo, a astronomia e a astrologia. Eles faziam observação dos astros e tinham registros precisos dos movimentos da Lua, dos planetas e da ocorrência de eclipses. Essas observações dos astros, né, estavam ligadas à religião. Os maias eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus, né? E cultuavam deuses da natureza, como o deus Sol, a deusa Lua, o deus do milho ou da chuva. Em seus rituais, faziam sacrifícios humanos, pois acreditavam que os deuses eles se alimentavam do sangue do humano. Olha só, esse era o conhecimento dele, era aquilo que eles acreditavam, né? Os sacerdotes, eles eram responsáveis não apenas pelas funções religiosas, mas por criações artísticas também, enfatizadas na arquitetura, na escultura e nas pinturas de murais em baixo relevo. As pinturas encontradas indicam a realização de sacrifícios humanos, além de descrever cenas de guerra. A gente vê aqui algumas dessas pinturas, né, dessas imagens. Os maias, eles tinham um sistema de escrita em hieroglifos. Nossa, a língua agora enrolou, criança. Hieróglifos, tá? Era sistema de escrita dos maias, que usavam para registrar fatos ocorridos com a nobreza, como casamento, nascimento, mortes ou ascensão ao poder. Os registros eram feitos em monumentos de pedra, em murais de paredes e em vasos. Os maias, eles seguiam um calendário complexo que fazia a chamada contagem longa de vários ciclos temporais, como dias, semanas, meses, anos e séculos. Um calendário, né, criança? Olha só, era como eles faziam a contagem deles. As informações sobre esses ciclos temporais se cruzavam nesse calendário, produzido uma localização exata da data de determinado acontecimento. Como a maioria da população não dominava a escrita hierográfica, os escribas eram os responsáveis por registrar nos calendários os fatos históricos considerados relevantes. E agora nós vamos falar sobre os astecas. Os astecas, eles viveram em áreas que atualmente correspondem ao México, na América do Norte. Seu império durou cerca de 200 anos e sua capital era a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México, tá? Estudiosos calculam que o território do Império Azteca ele era ocupado por cerca de 6 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Por volta do século XIII, os astecas eles habitavam a região do Vale do México e em 1325 instalaram-se em Tenochtitlan. São nomes, né? A partir dessa mudança, começaram as conquistas e a expansão de seu império, que durou até a chegada dos espanhóis. Então aqui, né, os astecas, a gente
vê que eles ocupavam mais ali a parte do México, né? Da América do Norte, no México. E a gente vai falar agora sobre a expansão. Como que se deu a expansão dos astecas? No século XIV, os astecas eles iniciaram a conquista de territórios, primeiramente das cidades próximas, né? Por meio do uso de um exército grande e bem organizado. Através desse exército, eles começaram a conquistar as cidades mais próximas, tá? E as cidades e os povos conquistados, eles eram divididos em províncias e obrigados a pagar tributos, como todos, né? Todo povo conquistado, todo povo que deve alguma coisa, eles são obrigados a pagar esses tributos. Os cobradores de impostos, eles viajavam por toda a extensão desse território, garantindo a arrecadação dos pagamentos para o império. Eles pegavam esse dinheiro, né, desse povo aí que eles tinham, do povoado ali, dessas pessoas, onde eles estavam conseguindo pegar essa parte de terra, onde estavam sido as províncias, elas estavam sendo conquistadas. Eles pegavam esse dinheiro e levavam para o império. Tinha os cobradores, eles iam lá, pegavam o dinheiro e levavam para o império, como sempre acontecia. Ou o império, ou o rei, sempre a gente está falando sobre isso. A produção de alimentos, né, era muito variada e havia mercadores espalhados pelo império. Assim ficava garantida a distribuição de alimentos por todos os lugares. A sociedade asteca, ela era altamente militarizada e valorizava seus guerreiros. Por vezes, o vestuário utilizado lembrava animais, como crocodilos, águias e jacarés. A gente vê aqui, né, na imagem essas representações, a fim de invocar a força desses animais nos combates. Eles acreditavam que vestindo essa roupa com esse aspecto animal, né, ele estava ali invocando a força que aquele animal tinha para poder ganhar a luta. Os guerreiros astecas, eles utilizavam armaduras, escudos, lanças e espadas de madeira, com lâminas de pedra cortantes. Eles carregavam escudos cobertos com couro e enfeitados com penas. As vitórias dos guerreiros nas batalhas eram repensadas com terras, olha só, escravizados e outros tipos de riqueza. Então, se ele ganhasse aquela luta, ele poderia ganhar terra ou um escravizado para servi-lo. Quando capturavam mais de um inimigo, né, nos combates, passavam imediatamente à classe dos nobres, viu? Se tivesse mais um pouquinho, eles passavam a nobres. Os imperadores astecas e seus sucessores eram escolhidos pelo conselho do imperador, chamado de Tlatoani. Tlatoani. O imperador deveria dedicar-se às relações exteriores, em tempos de guerra ou de paz. A sociedade também hierarquizada era constituída pela nobreza, pelos funcionários reais e pelo restante da população. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, sendo homens responsáveis pelas atividades agrícolas e as mulheres pelas tarefas domésticas, pela fiação e pela tecelagem. Então, as mulheres ficavam aí dedicadas, né, a tecer, né, a bordar, esse tipo de coisa. Em 1519, quando ocorreu a chegada dos espanhóis, a região que ocupava o cargo de Tlatoani era a região de Montezuma, certo? Então, a gente viu que os homens, o trabalho deles era agrícola, né? Eles ficavam lá na lavoura, e já as mulheres, elas teciam, elas faziam a tecelagem, mexiam com os fios, bordados, esse tipo de coisa, era mais trabalho doméstico. E o aspecto da vida cotidiana desse povo, hein? Como que era? Então, os Tenochtitlan, cidade asteca, localizada no Planalto Mexicano, era o centro do império e obrigava, na época da chegada dos espanhóis, em torno de 300 mil habitantes, né?
era o que vivia nessa cidade. A cidade era formada por ruas e canais, o que facilitava a entrada e a saída de mercadorias, aliás. Então era fácil, não era algo difícil. Como eram estradas, né, pavimentadas, essas estradas elas facilitavam essas entradas e saídas das mercadorias. Os nobres viviam em palácios que em alguns casos eles ficavam no topo da pirâmide. A gente sempre fala, né? Aquele topo. Já os agricultores e as pessoas mais pobres moravam em cabanas feitas de galhos cobertos com uma espécie de argila. Então, os nobres eles viviam em palácios e os pobres, né, em casas feitas com galhos, né, cabanas feitas com galhos e cobertas com argila. Nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Sempre os nobres eles têm uma forma de vida mais fácil, né? A gente vem vendo isso há muito tempo, a história conta isso é a realidade, né, do mundo. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Havia ainda outras cidades importantes como Texcoco e Tlacopan. Os astecas adotavam vários deuses que representavam as forças da natureza. Entre eles estava Quetzalcoatl, nome que significa serpente emplumada. Era o deus da sabedoria e da vida, um dos mais importantes da região asteca. Os sacerdotes eram os responsáveis por manter os rituais diários de adoração e de oferendas e de sacrifícios humanos aos deuses. Como a gente falou há pouco também dos maias, eles também faziam sacrifícios humanos, ofereciam aos deuses, acreditando que os deuses se alimentavam do sangue humano. Os astecas eles falavam no Atl, que é considerada uma língua nacional no México, desde 2003. Atualmente, pouco mais de 1 milhão de pessoas falam essa língua. Da mesma forma, os maias, os astecas, também desenvolveram um calendário próprio, que marcava um ciclo de 365 dias para contar os anos, e outro de 260 para contar os dias. Então, eles tinham 2 tipos de calendário, né? As informações dos 2 ciclos eram combinadas tanto para uso diário quanto para eventos sagrados. Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Façam as atividades.